imaginou você tá viajando de ônibus tranquilamente, uma viagem que ia durar cerca de 24 horas? Você tá lá dormindo, lendo um livro, escutando música, tentando fazer algo pra passar o tempo, quando de repente você ouve um grito aterrorizante vindo dos fundos. Quando você olha pra trás, você vê uma cena sangrenta. Como você agiria? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo e bora pra história de hoje. Antes da gente começar, eu preciso deixar um grande alerta de gatilho, porque essa história foi uma das mais gráficas, nojentas e absurdas que eu já ouvi em algum tempo. E olha que eu acabei de fazer o vídeo sobre o Jeffrey Dahmer. Então assim, apesar da gente não estar falando de um serial killer hoje, a forma que esse crime aconteceu foi extremamente brutal. Então se você é sensível a esse tipo de conteúdo, pode ficar à vontade pra sair desse vídeo e assistir algum outro. Com certeza a gente vai se encontrar aqui de novo semana que vem ou num próximo vídeo. Então, alertas dados. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um cara chamado Tim McLean. Ele nasceu em 1985 em uma cidade chamada Elie, Manitoba, que fica no Canadá. Eu não sei exatamente onde fica essa cidade, mas o fato é que era uma cidade pequena. E o Tim, como em todas as histórias que a gente conta aqui, era um cara muito sociável, ele gostava muito de fazer amizades, então assim, não tinha tempo ruim. Qualquer lugar que ele fosse, ele ia fazer amigos, ele ia se enturmar, independente se ele estivesse sozinho ou se ele estivesse com outras pessoas. Em um verão, quando o Tim fez 22 anos, uma amiga dele ligou pra ele perguntando se ele já tinha algum plano pra o que ele ia fazer nessas férias. O Tim não tinha planos nenhum, então ela pediu pra ele arrumar as malas e sair com ela durante uma semana pra eles viajarem e verem o que ia rolar, o que eles podiam fazer nesses tempos. O Tim topou na hora, ele era muito fácil de ser convencido a fazer qualquer coisa diferente, então ele arrumou uma mochila e saiu junto com a amiga. Os dois começaram a viajar ali pelo Canadá e chegou um momento que eles encontraram um circo. Quando eles viram esse circo, eles acharam muito interessante, principalmente o estilo de vida das pessoas que estavam nesse circo. Eles chegaram lá, começaram a se enturmar, conversaram com as pessoas, gostaram muito dessa ideia deles ficarem indo de cidade em cidade, fazendo os espetáculos, e eles perceberam que aquelas pessoas no circo realmente se tornavam uma família, e eles sentiram muita vontade ali. Depois de algum tempo se enturmando com a galera, eles perguntaram se tinha alguma oportunidade de emprego para eles passarem as férias de verão, e aí o pessoal disse que sim. Eles então começaram a trabalhar nesse circo e viajar junto com eles. E aí eles se divertiram muito, todas as noites eles ficavam bebendo junto com o pessoal, trocando ideia, conhecendo pessoas novas e cidades novas também, porque eles estavam viajando por todo o país para fazer o espetáculo. Acabou que esse trabalho no circo não durou só as férias de verão, eles passaram vários meses trabalhando lá. O Tim, nessa época, tinha tipo não era bem uma namorada, era uma amiga com benefícios talvez, uma pessoa que ele estava se envolvendo. Antes do ensino médio, até o final do ensino médio mais ou menos, eles namoraram, o nome dela era Colleen, e aí depois do ensino médio eles se separaram, ela se casou com outro cara, teve 2 filhos e depois eles se divorciaram. E assim que eles se divorciaram, ela se reaproximou do Tim. Então eles começaram a sair, começaram a ter um negocinho ali, nada muito sério. Mas o fato é que a Colleen acabou engravidando do Tim, então ela tava grávida do 3º filho dela, sendo que os 2 primeiros eram do ex-marido. Depois de algum tempo trabalhando no circo, a próxima parada deles era uma cidade chamada Regina, que ficava no Canadá também. Mas aí o Tim tomou uma decisão importante. Ele decidiu que já fazia bastante tempo que ele estava trabalhando lá, que ele estava longe de casa, e apesar de ser divertido, dele ter tido várias experiências novas e tá tendo vários momentos legais, ele achou que era a hora dele voltar para casa. Ele queria se mudar também para Colômbia Britânica, lá no Canadá, então ele precisava voltar para casa tanto para ver a família quanto para arrumar as coisas para fazer essa mudança. Só que essa cidade no Canadá ficava muito distante da cidade natal do Tim. Para ele pegar um ônibus, ele ficaria cerca de 24 horas viajando. Ia ser uma viagem bem longa. E os amigos dele até ofereceram para comprar uma passagem de avião. Só que o Tim se recusou. Ele disse que estava tranquilo, ele estava acostumado a viajar bastante também. Então ele decidiu pegar um ônibus no Canadá chamado Greyhound e partir para essa viagem de 24 horas. E aí ele pegou o ônibus 1170 depois da meia-noite no dia
30 de julho. O Tim, então, entrou no ônibus, ele foi sentar lá no fundo, na janela. Ele tava bem tranquilo, o ônibus não tava lotado, tava numa quantidade de pessoas suficientes que ninguém precisava sentar junto, a não ser as pessoas que já foram juntas pro ônibus. Então não tinha ninguém sentado do lado dele. Ele colocou os fones de ouvido, se encostou ali na janela, tentou dormir e foi passando o tempo. Esses ônibus, como vocês sabem, que duram muitas horas, normalmente fazem algumas paradas para as pessoas esticarem as pernas, se levantarem e tal. Então a viagem tava seguindo muito bem assim. Depois de cerca de 17 horas viajando, o ônibus fez uma parada e um homem entrou. O homem parecia ser chinês, ele tinha o cabelo raspado, tava usando óculos escuros e ele era bem alto. Esse homem sentou ali na frente. A viagem seguiu normalmente até a próxima parada. Nessa próxima parada, o Tim decidiu sair um pouco, esticar as pernas, fumar um cigarro, comprar alguma coisa pra comer. E aí, no que ele voltou pro ônibus, pro lugar dele ali no fundo, esse homem chinês que tava ali na frente se levantou e foi até os fundos também. Ele sentou ao lado do Tim. Quando ele sentou ao lado do Tim, o Tim, sendo o cara amigável que ele era, olhou pra ele e falou: "E aí, tudo bem? Como você tá?" e tal, puxou um pouquinho de papo, até ele colocar os fones de ouvido de novo e encostar ali na janela. A viagem foi seguindo, todo mundo tava bem tranquilo, as pessoas estavam lendo, estavam ouvindo música, estavam tentando dormir, não tinha nada muito estranho acontecendo. Mas depois de algum tempo, as pessoas que estavam nos bancos da frente acordaram abruptamente com um grito aterrorizante vindo dos fundos. Quando eles olharam pra trás, eles viram que aquele homem chinês tinha partido pra cima do Tim e tava esfaqueando ele, principalmente no pescoço e no peito. Agora a gente vai voltar um pouquinho pra falar quem era esse cara chinês. O nome dele era Vince Li, ele nasceu na China em 1968. Ele acabou se mudando pro Canadá em julho de 2001 e ele foi pra lá pra fazer faculdade. Ele se formou como programador de computador, mas aqui no Brasil seria tipo uma ciência da computação. Depois que ele se formou, ele trabalhou em uma igreja que ficava em Winnipeg por cerca de 6 meses e ele também se casou com uma mulher chamada Ana. No tempo que ele trabalhou nessa igreja, o chefe dele disse que ele não tinha muitos problemas, a única dificuldade dele era com a língua, porque como ele veio da China, ele tinha uma certa dificuldade para aprender o inglês e também para se comunicar com os outros funcionários, e isso deixava o Vince bastante frustrado. Apesar disso, ele era muito grato por ter um emprego, principalmente porque agora ele estava casado e precisava sustentar a casa. Em 2005, ele mudou de trabalho, ele começou a trabalhar com empilhadeiras. A esposa dele trabalhava como garçonete e em 2006 eles mudaram de cidade. Quando eles mudaram de cidade, o Tim começou a ter vários trabalhos assim, mais aleatórios. Ele trabalhou em redes de fast food, trabalhou no Walmart, trabalhou em assim, vários lugares diferentes, mas isso deixava ele muito frustrado porque ele tinha um diploma da faculdade em ciência da computação e ele não estava trabalhando com a formação dele em si. Então ele estava incomodado com isso. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia nessa época também e pouco depois ele e a esposa se divorciaram. De acordo com a esposa dele, o divórcio foi bem aleatório. Eles estavam bem, nada estava acontecendo e aí o Tim simplesmente decidiu que não queria mais, saiu de casa e deixou um bilhete falando pra ela que esperava que ela fosse feliz. No dia 29 de julho, ou seja, um dia antes do Tim começar a viagem dele, o Vince também entrou em um ônibus. Ele saiu por volta das 6 da tarde com 3 bagagens e nessa bagagem tinha basicamente tudo, tinha computador, tinha roupas, como se ele fosse fazer uma mudança mesmo. Ele pegou um primeiro ônibus, que também era um ônibus Greyhound, parou em um ponto de ônibus e aí ele ficou sentado no banquinho do lado do ponto esperando o próximo ônibus passar. Aí ele deitou no banco, ficou lá por um tempo e algumas testemunhas dizem ter visto ele cerca de 3 horas da manhã sentado bem ereto no banco, olhando pro nada com os olhos arregalados. E essas testemunhas lembram disso porque elas falaram que foi uma cena meio estranha, principalmente por ser 3 horas da manhã. Nesse meio tempo, enquanto ele estava esperando por esse outro ônibus, ele vendeu parte da bagagem dele. Não se sabe exatamente por quê, provavelmente ele estava querendo dinheiro, mas ele ofereceu o computador dele principalmente para um estranho, e aí ele ofereceu... Gente, a câmera tá mexendo porque a área encavifou que quer pegar alguma coisa bem atrás da câmera, então ela tá mexendo, tá bom? Perdão por tá tremendo tudo. Mas enfim. Para de morder, louca! Gente, vocês tinham que estar vendo essa cena, sério.
Ele ofereceu o computador pra alguns estranhos, ele ofereceu pelo valor que ele achava que valia o computador, é óbvio, mas as pessoas falaram, tipo, a gente não tem isso em dinheiro agora pra pagar pra você. Então ele acabou oferecendo por um valor bem menor, parecia que ele tava bem, assim, precisando muito do dinheiro. Nesse ponto de ônibus que ele tava esperando, só passava um ônibus por dia. E esse ônibus chegou por volta das 6h55 da tarde, que era o mesmo ônibus que o Tim tava. Então, basicamente, o Vince ficou o dia inteiro esperando ali no ponto de ônibus. Deu tempo dele fazer bastante coisa. E aí a gente tem aquela mesma história. O Vince entrou no ônibus, sentou no banco da frente. Na parada, ele foi sentar ao lado do Tim. E agora vamos voltar pra aquela cena do que tava acontecendo. Era cerca de 8h30 da noite. O Tim tava dormindo com os fones de ouvido. Do nada, o Vince pegou uma faca gigante de dentro da mochila e começou a esfaquear o Tim. O Tim tentou lutar, ele acordou muito desprevenido, sem saber o que estava acontecendo. E aí, ou ele foi arremessado pro chão do ônibus, ou então ele caiu no chão. Mas o fato é que quando ele caiu, o Vince subiu em cima dele e continuou esfaqueando ele. E é óbvio que aí todas as pessoas, todos os passageiros estavam dentro do ônibus, ficaram aterrorizados, todo mundo levantou, começou a chamar o motorista e começaram a pedir pra ele parar. O motorista viu toda aquela comoção, no começo ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas quando ele percebeu que tinha sangue pra todo lado, ele parou no acostamento. No que ele parou no acostamento, ele se levantou e começou a perguntar pro Vince o que ele tava fazendo e falar pra ele parar com aquilo. O Vince parecia nem estar escutando, ele tava muito focado em esfaquear o Tim. Mas assim que o ônibus parou no acostamento, todos os passageiros saíram correndo, só deixando o Tim e o Vince dentro do ônibus. O motorista, como aquela coisa de o capitão é o último a abandonar o navio, tentou ficar lá, foi em direção ao Vince, pedindo pra ele parar com aquilo e largar a faca, mas o Vince começou a ir em direção a ele com a faca na mão. Aí o motorista falou, não, aqui não, e saiu também. No que ele saiu, os outros passageiros ajudaram o motorista a fazer uma barricada contra a porta pra não deixar o Vince sair. Mas o problema é que, tá, o Vince não ia sair, mas tinha uma pessoa lá dentro que estava sendo esfaqueada que precisava de ajuda. Só que eles não sabiam o que fazer. Ou eles entravam e corriam o risco de outra pessoa se machucar, mas talvez eles conseguissem salvar o Tim, ou eles ligavam pra polícia e esperavam ajuda, mas poderia ser tarde demais. É claro que os passageiros ligaram pra polícia e ficaram esperando os policiais chegarem, e enquanto isso, um outro ônibus viu toda aquela comoção, viu que tinha um ônibus parado no acostamento e que todos os passageiros estavam do lado de fora, então ele decidiu parar pra ajudar. O nome desse outro motorista era Chris. Lembrando que ônibus, vocês sabem bem como é um ônibus. Os passageiros estavam do lado de fora e eles conseguiam ver tudo o que estava acontecendo lá dentro, porque tinham várias janelas. Então dava pra ver que o Vince ainda estava atacando o Tim e que ele estava um pouco agitado porque ele percebeu que ele estava preso dentro do ônibus. E nesse meio tempo ainda, o Chris, né, o novo motorista, também fica ajudando ali a barricar a porta para que o Vince não saia. E um outro motorista de um outro ônibus chamado Bernie também para ajudar ali a situação. O Bernie, quando ele chega e percebe o que tá acontecendo, ele fala, gente, para tudo, a gente precisa dar um jeito de ver se o Tim ainda tá vivo, se a gente pode fazer alguma coisa para ajudar ele. Então ele decide entrar no ônibus pra falar com o Vince. Quando ele entra no ônibus, ele sabe que o Tim tá ali no chão. Mas sabe quando você não quer ver aquela cena? Ele simplesmente entra olhando exclusivamente pro Vince, tentando racionalizar com ele, tentando falar com ele, perguntando o que ele tava fazendo, por que ele tava fazendo aquilo, pedindo pra ele parar, e ele percebe que o Vince também tá com uma tesoura. O Vince responde pro Bernie o seguinte: chame a emergência. Só que aí ele continua esfaqueando o Tim. E nessa hora o Bernie não conseguiu mais. Ele teve que olhar pra cena e ele teve a pior sensação do mundo. Foi a cena mais horrível que ele já viu em toda a vida dele. Ele percebeu que o Vince estava cortando profundamente o corpo do Tim. E agora, alerta de gatilho master. O Vince estava pegando pedaços da carne do Tim e cortando o pescoço dele, tentando decapitar ele. O Bernie saiu do ônibus nessa hora porque ele percebeu que realmente não tinha o que eles fazerem. O Tim já tinha morrido há muito tempo, então a missão da galera ali fora era fazer com que o Vince não escapasse. Então eles fecharam a porta de novo e ele falou, bom, a gente tem que cortar a energia do ônibus para que o Vince não pegue o volante e saia dirigindo. Então eles conseguiram fazer lá, usar o sistema de emergência do ônibus para tornar o ônibus inoperável e o Vince não conseguir sair. Quando o Vince percebeu essa cena toda, ele tentou pegar a faca e ficar batendo na janela para ver se ele conseguiria quebrar a janela ou até mesmo a porta. Ele tentou ligar o ônibus
ônibus e ele ficava andando de um lado pro outro, pensando em alguma forma de escapar. Mas ele tava vendo que não tinha como, que ele tava preso ali. Chega uma hora que o Vince desiste, ele percebe que ele tá preso, e aí ele continua simplesmente mutilando o corpo do Tim. Quando a polícia finalmente chega, a polícia tenta conversar com o Vince pra negociar com ele, tentar racionalizar, pra ele largar as armas e sair. Também tinha uma equipe ali pronta de primeiros socorros pra ajudar qualquer pessoa que precisasse. Só que as respostas do Vince não faziam sentido, elas eram meio caóticas. Ele falava que ele ia ficar dentro do ônibus pra sempre, que ele não ia sair por nada. E durante toda essa negociação foi um show de horrores. O Vince começava a cortar os órgãos do Tim e ele ia andando de um lado pro outro do ônibus, mostrando pras pessoas lá fora o que ele tava fazendo. Então ele tirava um órgão, saía mostrando. Teve uma hora que ele pegou a cabeça do Tim e também saiu mostrando pela janela. Vocês imaginam os passageiros ali do lado de fora completamente em choque. Parecia que o Vince estava adorando aquele show, ele queria mostrar o que ele tava fazendo. Depois ele começou a pegar alguns órgãos do Tim e colocar na boca pra comer. Ele também lambia o sangue que tava nas mãos e nos braços dele. Por fim ele começou a pegar esses órgãos que ele ficava mostrando por aí e colocar dentro de sacolas de supermercado. Então ele foi dividindo os órgãos em vários saquinhos e colocando ali em volta do corpo. Por volta das 9h30, 10 horas da noite, os passageiros foram levados em segurança para a delegacia. Muitos foram interrogados para falar o que eles tinham visto e presenciado, e muitos deles também estavam com as roupas todas ensanguentadas, porque eles estavam perto ali do banco onde o Tim e o Vince estavam sentados. Eles também foram levados para um Walmart para trocar de roupa, e outros passageiros foram colocados para seguir viagem. Mas assim, como seguir viagem depois de uma coisa dessas acontecer? Horas depois desse ataque inicial, o Vince finalmente conseguiu quebrar uma janela para escapar. Ele jogou a tesoura e a faca que ele estava usando pela janela e ele ia pular, mas assim, sem sentido nenhum, porque o ônibus já estava cercado de policiais, é óbvio que ele foi capturado. E aí os policiais conseguiram entrar dentro do ônibus para ver como estava a situação, e assim, mais um show de horrores. Tinha sangue pra todo lado, nas janelas, no chão, no teto. E o corpo do Tim, ele tava irreconhecível. O corpo dele tinha sido completamente mutilado. Tinha sacolas por toda parte e as orelhas, o nariz, a língua e os olhos do Tim não estavam em nenhum lugar que eles conseguiam encontrar. A questão é que eles encontraram a língua, o nariz e as orelhas dentro dos bolsos do Vince quando ele foi capturado. Os olhos e alguns pedaços do coração nunca foram encontrados e a polícia imagina que ele tenha comido. Bom, o Vince foi levado para a delegacia e o julgamento aconteceu em 2009. Nesse mesmo tempo, as notícias estavam correndo por aí, é óbvio, com o incidente que tinha acontecido, ainda mais por ter durado tantas horas para conseguir tirar o Vince de dentro do ônibus. A família do Tim estava assistindo o noticiário. Naquele dia, um pouco mais cedo, a mãe dele tinha acordado com um pressentimento, um sentimento meio esquisito. E quando eles viram as notícias, ela falou: nossa, que engraçado, meu filho também tá pegando esse ônibus e ele também tava voltando, podia até ser com ele que tinha acontecido isso, né? Até porque naquela noite o Tim tinha combinado de jantar junto com eles. Só que eles não tinham se tocado que era o filho deles, até porque como tava irreconhecível, ainda precisava de alguns exames e alguns testes pra definir quem era aquela pessoa. O pai do Tim tinha ido no mercado comprar algumas coisas pra fazer o jantar e quando ele foi chegar em casa, ele viu que vários amigos do Tim estavam lá com um rosto meio estranho, meio sérios. Eles perguntaram se o pai dele sabia o que tinha acontecido e ele disse que não. E aí, finalmente, eles tiveram que ouvir essa notícia terrível. O julgamento do Vince aconteceu em 2009 e ele alegou que ele sabia que aquilo tinha acontecido, que ele se responsabilizava pelo ato, mas que ele não devia ter uma responsabilidade criminal, porque ele sofria de esquizofrenia e não era ele mesmo que estava fazendo aquilo. De acordo com o Vince, alguns dias antes, ele já estava ouvindo vozes na cabeça dele e que estavam mandando ele fazer coisas. Então, primeiro, ele disse que ouviu uma voz de Deus dizendo que ele ia ser morto nos próximos dias, então ele precisava se defender. Foi por isso que ele comprou uma faca e deixou dentro da mochila. Ele também disse que quando ele sentou naquele ônibus, uma voz disse que ele precisava matar uma pessoa, senão ele ia morrer imediatamente. Não se sabe exatamente se essas vozes mandaram ele matar o Tim ou foi só conveniente, já que o Vince sentou do lado do Tim e o Tim foi tentar ser amigável e tentar conversar com ele. Mas ele disse que ele se sentiu em um perigo enorme e que ele precisava fazer aquilo. De acordo com ele, essas vozes também disseram que ele precisava mutilar o corpo, porque se ele não mutilasse o corpo e tirasse os órgãos e fizesse tudo aquilo que ele fez, essa pessoa ia voltar à vida e ia matar ele. Então, pelo pensamento do Vince e pelo que ele alegou no tribunal,
Ele comendo algumas partes do corpo ia fazer com que o Tim não voltasse à vida pra matar ele. Ele foi condenado por assassinato em segundo grau, mas ele não foi considerado responsável criminalmente. O Vince queria uma pena de morte. Ele disse que as vozes diziam que agora que ele matou essa pessoa, ele precisava morrer. Mas no estado onde ele foi julgado não tinha pena de morte e, enfim, provavelmente os juízes não iam dar uma pena de morte só porque ele pediu. Ele foi diagnosticado mesmo com esquizofrenia, foi enviado para um hospital psiquiátrico onde ele ficou algum tempo. Ele ficou alguns poucos anos, cerca de 3 anos, e aí teve um novo julgamento para saber se ele ia ser capaz de já ser liberado. Depois desses 3 anos ele ainda não foi, porque o tratamento dele ainda precisava de algum tempo, mas não passou muito tempo até ele ser liberado para voltar a viver em sociedade. Ele acabou mudando o nome dele legalmente para Will Baker e ele ainda vive no Canadá. Pessoas que trabalham próximas a ele dizem que ele sente muito remorso do que aconteceu. E essa decisão dele ser liberado e não ser culpado criminalmente, porque hoje ele não tem um registro onde fala que ele cometeu esse crime, não tem um negócio oficial. Essa decisão foi muito criticada. Tem pessoas que defendem, que falam, não, ele tava sofrendo de esquizofrenia, foi uma fatalidade, foi um acidente horrível, mas ele tava doente e ele achava que aquilo era o certo, então tudo bem ele não ser responsabilizado. Mas existem outras pessoas também que defendem que o crime foi brutal, não é como se ele só tivesse esfaqueado o Tim algumas vezes. O que ele fez envolveu canibalismo, envolveu mutilação de um corpo e uma coisa terrível ali. Então, algumas pessoas acreditam que ele devia ter sido preso ou pelo menos ficar com esses antecedentes ali registrados. A suposta namorada do Tim, que estava grávida, tiveram alguns problemas judiciais, não sei exatamente porquê, mas ela não conseguiu a guarda do filho. Depois que o filho nasceu, ele foi morar com a mãe do Tim, então eles têm a guarda do filho dele. É claro que a família ficou extremamente abalada, não consigo nem imaginar você saber que o seu filho sofreu um crime tão brutal, ainda mais ele sendo uma pessoa tão boa que não fez nada demais, parece muito que ele só tava no lugar errado na hora errada. Então foi um choque pra todo mundo e os passageiros do ônibus, os policiais e os motoristas também ficaram extremamente traumatizados com aquela cena. 2 passageiras do ônibus processaram o estado, a empresa, a companhia de ônibus, enfim, por indenização por elas terem sofrido de estresse pós-traumático. O motorista do ônibus virou alcoólatra, ele ficou muito mal também. E essas 2 pessoas que processaram a empresa, do nada largaram o processo. Então, pode ser que tenha tido algum suborno, alguma coisa assim que a gente não sabe. Só sei que foi bizarro as 2 largarem exatamente no mesmo período. E um dos policiais do caso também, infelizmente, tirou a própria vida por estresse pós-traumático, por ter visto toda aquela cena que eu não consigo nem imaginar. Eu acho que qualquer um de nós vendo aquilo também não conseguiria viver normalmente. Precisaria de algum tempinho de terapia. Mas enfim, esse foi o caso de hoje. Quero muito saber o que vocês acham, se vocês são a favor do que aconteceu com ele ou vocês acham que deveria ter tido alguma outra punição. Comentem aí e até a próxima.